Deixa eu te contar uma coisa que aprendi observando o dinheiro a vida inteira. Uma coisa que ninguém me ensinou na escola, que meu pai biológico nunca soube explicar, e que só fui entender quando comecei a olhar para os ricos de verdade e perceber que eles não jogavam o mesmo jogo que todo mundo. A pobreza não é o que você pensa que é. A maioria das pessoas acredita que ser pobre é uma questão de salário, que basta ganhar mais e o problema se resolve. Eu já vi gente ganhar 10 vezes mais do que ganhava antes e continuar pobre. Já vi médico, advogado, gerente de banco, pessoas com diplomas pendurados na parede, vivendo no vermelho, devendo cartão, sem conseguir dormir direito por causa da próxima parcela. E aí eu te pergunto, se ganhar mais resolvesse o problema, por que essas pessoas continuam presas? Lembrando que se você deseja ter acesso a plays de 100 livros como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de uma Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece por apenas R$ 10, clique no primeiro link da descrição ou no link do primeiro comentário fixado. Porque a pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza é uma forma de pensar. E é exatamente aqui que mora o segredo. Existe um círculo invisível em volta da maioria das pessoas. Um círculo que elas não enxergam, mas dentro do qual passam a vida inteira girando. Esse círculo funciona assim. Você acorda cedo, vai trabalhar, recebe o salário no fim do mês, paga as contas, sobra pouco, gasta o que sobrou e fica esperando o próximo salário cair. E quando ele cai, o ciclo recomeça. Idêntico, mês após mês, ano após ano. Eu chamo isso de corrida dos ratos. Você corre, corre, corre dentro de uma rodinha e quando olha em volta, percebe que continua exatamente no mesmo lugar onde começou, só que mais cansado. E o pior é que esse sistema é desenhado para você não perceber que está dentro dele. Porque toda vez que você ganha um pouco mais, você gasta um pouco mais. Você ganhou um aumento? Trocou o carro. Você foi promovido? Mudou para um apartamento maior. O dinheiro novo nunca te liberta. Ele só aumenta o tamanho da gaiola onde você vive. E é por isso que tanta gente sai do salário mínimo, chega no salário de classe média e continua tão presa quanto antes. Só que agora, com dívidas maiores, com responsabilidades maiores e com menos coragem ainda de mudar de vida, porque tem mais o que perder. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, porque é o ponto que muda tudo. Sair desse círculo pode ser instantâneo. E quando eu digo instantâneo, eu não estou dizendo que sua conta bancária vai se encher de dinheiro do dia para a noite. O que eu estou dizendo é que existe um momento exato, um único instante na sua vida em que você atravessa uma linha invisível. E a partir daquele instante, você nunca mais é a mesma pessoa. As mesmas 24 horas que você tinha ontem viram um campo de oportunidades. O mesmo salário que parecia pouco vira matéria-prima. As mesmas pessoas em volta de você passam a ser enxergadas com outros olhos. O mundo não muda. Você muda. E quando você muda, o mundo inteiro muda junto, porque você é quem sempre esteve montando ele. Esse instante é uma decisão, uma única decisão mental. E é dela que eu quero falar com você agora. A primeira coisa que eu aprendi sobre dinheiro e que mudou minha vida para sempre foi a diferença entre trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você. Parece simples, mas a maioria das pessoas vai morrer sem entender isso direito. Quando você troca seu tempo por salário, você está vendendo a única coisa que não pode ser comprada de volta: as horas da sua vida. E o problema é que suas horas são limitadas. Você pode trabalhar 8, 10, 12 horas por dia,
mas nunca 25. Existe um teto, e quando você bate nesse teto, sua renda para de crescer. É uma matemática cruel, e não tem como vencer ela só com esforço. A pessoa pobre olha para essa situação e pensa: eu preciso trabalhar mais. A pessoa de classe média pensa: eu preciso ganhar mais. Mas a pessoa rica, aquela que de verdade quebrou o ciclo, pensa diferente. Ela pensa: como faço meu dinheiro produzir mais sem depender de mim? Essa é a pergunta certa. Essa é a pergunta que muda o jogo. E no segundo em que essa pergunta passa a habitar a sua cabeça em vez da pergunta antiga, alguma coisa profunda muda dentro de você. Você passa a olhar para cada real que entra na sua mão como uma semente, não como um pão. Pão você come e acaba. Semente você planta, e ela vira árvore, e a árvore te alimenta pelo resto da vida. Mas para entender o que é essa semente, eu preciso te ensinar a coisa mais importante que existe em educação financeira. Algo tão simples que parece mentira que tanta gente passe a vida sem saber. Tudo o que existe no mundo do dinheiro se divide em duas categorias: ativo e passivo. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Só isso. Não tem fórmula complicada, não tem mágica, não tem segredo. Só essas duas palavras. Mas as consequências dessa definição são devastadoras, porque quando você começa a olhar a sua vida com essa lente, você descobre uma coisa assustadora. Quase tudo o que você chama de patrimônio, na verdade, é passivo. O carro que você comprou financiado e que enche o peito de orgulho está tirando dinheiro do seu bolso todo mês. Combustível, seguro, manutenção, depreciação, parcela, é passivo. A casa em que você mora, financiada em 30 anos, que todo mundo te disse que era um investimento? Enquanto ela só tira dinheiro do seu bolso e não coloca, ela é passivo. O celular novo que você comprou em 12 parcelas? Passivo. As roupas, os jantares, as assinaturas que você nem usa mais. Tudo passivo. A pessoa pobre passa a vida acumulando passivos achando que são ativos. E é exatamente isso que mantém ela pobre. Porque cada passivo novo é uma corrente nova amarrada nos pés dela. E quanto mais ela trabalha para pagar esses passivos, menos tempo e energia ela tem para construir ativos de verdade. A pessoa rica faz o contrário. Ela não compra coisas. Ela compra coisas que pagam ela. Ela compra fontes de dinheiro. E quando finalmente o dinheiro que vem dessas fontes é grande o suficiente, ela compra os luxos que quiser, mas nunca com o salário, sempre com o que os ativos produziram. Essa é a diferença que separa um do outro. E é uma diferença que começa pequena, com decisões pequenas, mas que ao longo de uma vida inteira separa dois mundos completamente distintos. E aqui surge uma pergunta justa: como é que eu vou comprar ativos se não sobra nada do meu salário? Boa pergunta. E a resposta é o terceiro segredo que eu quero te entregar. Você precisa pagar a si mesmo primeiro. Pensa em como a maioria das pessoas faz. Recebe o salário, paga o aluguel, paga a luz, paga o cartão, paga a escola, paga o supermercado, paga todo mundo. E o que sobra, que quase sempre é nada, vai para a poupança. Esse é o caminho mais rápido para a pobreza eterna. Porque sempre que você se paga por último, você se paga com migalhas. E migalhas não constroem nada. A virada é simples, mas exige coragem. No segundo em que o seu salário cai na conta, antes de pagar qualquer outra pessoa, você separa uma parte para você. Pode ser 10%, pode ser 5%, no começo pode ser até 1%. O valor não é o mais importante. O hábito é. Esse dinheiro que você separou não é para gastar.
não é para emergência, não é para viagem, não é para presente, não é para reforma. Esse dinheiro é sagrado. Ele é a semente da sua liberdade. Ele vai virar o capital com o qual um dia você vai comprar seu primeiro ativo de verdade. E olha o que acontece dentro de você quando você começa a fazer isso. Você passa a se ver como a pessoa mais importante da sua vida financeira. Não o banco, não o governo, não o supermercado, não o cartão de crédito. Você. E essa pequena mudança de hierarquia, esse pequeno gesto de se colocar primeiro, transforma silenciosamente a sua identidade financeira. Você deixa de ser caixa de passagem do dinheiro alheio e começa a se enxergar como destino. Mas tem uma coisa que precisa caminhar junto com tudo isso, senão nada funciona. E essa coisa é a educação financeira. Eu vou te falar uma verdade que dói. O motivo pelo qual os pobres continuam pobres não é falta de dinheiro. É falta de informação. É falta de educação financeira. Pensa comigo. Você passou 12, 15, 20 anos da sua vida na escola. Aprendeu matemática avançada, geografia, história, biologia, química. E quanto tempo dessa vida toda você passou estudando dinheiro? Como o dinheiro funciona? Como ele se multiplica? Como ele se protege? Como ele se investe? Quase nada. Praticamente zero. E aí, você sai da escola achando que está pronto para a vida adulta, quando na verdade ninguém te ensinou a habilidade mais importante para sobreviver no mundo moderno: lidar com o dinheiro que passa pelas suas mãos. E o sistema é confortável com isso, porque pessoas financeiramente analfabetas são consumidoras dóceis, devedoras pontuais e trabalhadoras eternas. Mas você não precisa continuar sendo isso. Você pode reverter esse atraso a partir de hoje. Lendo um livro de finanças por mês, assistindo a um vídeo como esse por semana, conversando com pessoas que entendem do assunto, estudando antes de aplicar em qualquer coisa. A diferença entre o pobre e o rico, em quase todos os casos da minha vida, nunca foi talento. Foi informação. O rico simplesmente sabe coisas que o pobre não sabe. E o mais bonito disso é que essas coisas, hoje, estão disponíveis de graça, na palma da sua mão, no celular onde você está assistindo esse vídeo agora. Mas eu preciso te avisar de uma coisa que poucos professores de finanças tocam. Dinheiro não é um jogo lógico. Dinheiro é um jogo emocional. E é por isso que pessoas inteligentes tomam decisões financeiras péssimas todos os dias da vida. A pessoa que compra o carro que não pode pagar está agindo por vaidade. A pessoa que entra naquele investimento mirabolante que nem entende está agindo por ganância. A pessoa que nunca investe e deixa o dinheiro morrer parado está agindo por medo. A pessoa que vende seu investimento na primeira queda do mercado está agindo por pânico. Em todos esses casos, a emoção venceu a razão. E quando a emoção vence a razão, no jogo do dinheiro, você perde. Sair do círculo vicioso da pobreza exige que você desenvolva um músculo emocional que a maioria das pessoas nunca treinou. O músculo de esperar. O músculo de não reagir. O músculo de comprar quando todo mundo está vendendo e de não comprar quando todo mundo está comprando. Esse músculo se constrói com pequenas decisões diárias. Cada vez que você resiste a um gasto por impulso, cada vez que você espera 24 horas antes de comprar algo caro, cada vez que você se pergunta com honestidade se realmente precisa daquilo ou só quer impressionar alguém, você está fortalecendo esse músculo. E é esse músculo, mais do que qualquer fórmula, mais do que qualquer dica de investimento, que vai te tirar da pobreza. E enquanto você constrói tudo isso por dentro, tem uma estratégia por fora que precisa começar também.
e que muda completamente o seu jogo. Você não pode depender de uma única fonte de renda. Nunca. Sob hipótese alguma. Quando você depende de um único salário, você está numa das posições mais frágeis em que um ser humano pode estar financeiramente. Porque se aquele salário some por qualquer motivo, demissão, doença, crise, mudança de mercado, tudo desmorona junto. A pessoa rica nunca vive assim. A pessoa rica tem 5, 7, 10 fontes de renda funcionando ao mesmo tempo. Algumas grandes, outras pequenas. Algumas ativas, outras totalmente passivas. Mas se uma some, as outras seguram a estrutura. Isso é segurança de verdade. Não é o seu emprego. Seu emprego nunca foi seguro. Seu emprego é a fonte mais frágil de renda que existe, porque depende inteiramente da decisão de outra pessoa. E nesse ponto, eu sei o que você está pensando. Você está pensando: mas eu mal tenho tempo para o meu emprego, como vou criar outra fonte de renda? E eu te respondo: comece pequeno. Uma habilidade que você vende nas horas vagas, um conhecimento que vira curso, consultoria, conteúdo, um aluguel de algo que você já tem parado, um investimento que paga pequenos dividendos todo mês, uma sociedade modesta em algum negócio de alguém de confiança. Não precisa ser grande, precisa começar. A primeira fonte extra é a mais difícil. Depois dela, alguma coisa muda na sua mentalidade e você passa a enxergar oportunidades em todo lugar. Coisas que antes pareciam invisíveis começam a saltar nos seus olhos como se sempre tivessem estado ali. E é nesse momento, exatamente nesse momento, que o círculo vicioso se rompe de verdade. Porque você deixou de ser refém de uma única fonte e passou a ser dono de várias. E a última coisa que eu quero te entregar, talvez a mais importante de todas, é uma questão de tempo. Não de relógio, de horizonte. A pobreza, no fundo, é uma doença do curto prazo. A pessoa pobre pensa em sobreviver até o fim do mês. A pessoa de classe média pensa em sobreviver até a aposentadoria. A pessoa rica, aquela que construiu algo de verdade, pensa em construir uma estrutura que vai existir por gerações depois dela. A diferença, entende? Não é de dinheiro. É de tempo mental. É do tamanho do horizonte que cabe dentro da cabeça de cada um. Quando você começa a pensar em décadas, em vez de pensar em dias, suas decisões mudam radicalmente. Você não compra mais o celular caro de impulso, porque você consegue enxergar onde aquele dinheiro estaria daqui a 20 anos se fosse plantado em vez de gasto. Você não pega mais aquele financiamento que parecia tão bom, porque você calcula friamente o que ele vai roubar do seu futuro. Você passa a plantar coisas que só vão dar fruto daqui a anos. E isso, exatamente isso, é o que a pessoa pobre nunca consegue fazer, porque a urgência do agora come ela viva. Mas atenção, porque tem uma armadilha aqui. Pensar a longo prazo não é adiar a vida. Não é deixar tudo para depois. É justamente o contrário. Você pensa a longo prazo, mas age hoje. Hoje você poupa. Hoje você estuda. Hoje você compra seu primeiro ativo, mesmo que ele caiba na palma da mão. Hoje você toma a decisão que o seu eu de daqui a 10 anos vai te agradecer com lágrimas nos olhos. Porque a vida toda mesmo, é construída sobre essa ideia simples. O que você faz hoje constrói quem você é amanhã. E quem você é amanhã constrói a vida inteira que vem depois. Agora, chegamos ao ponto mais importante de tudo o que eu te disse até aqui. E eu quero que você ouça isso com muita calma. Nada do que eu te falei até agora vale absolutamente nada se você fechar esse vídeo e continuar fazendo exatamente o que fazia antes. A pobreza não vai embora porque você assistiu uma aula.
Conhecimento sem ação é só entretenimento caro. A pobreza vai embora porque você decidiu, num instante específico, que não aceita mais viver dentro daquele círculo. E que a partir daquele instante, suas decisões financeiras vão ser diferentes das que você vinha tomando. E esse instante pode ser agora. Esse instante pode ser exatamente o segundo em que esse vídeo termina. Pode ser daqui a 5 minutos, quando você se levantar, pegar uma folha de papel e escrever as primeiras palavras de uma vida nova. Porque a pobreza é um sistema, é verdade. Mas todo sistema, por mais antigo, por mais forte, por mais bem desenhado que pareça, tem um ponto de ruptura. E o ponto de ruptura do sistema da pobreza é sempre o mesmo. O momento em que uma pessoa decide parar de ser vítima dele e começa a ser dona da própria vida financeira. Eu vivi muito tempo dentro daquele círculo. Eu sei como ele aperta. Eu sei como ele cansa. Eu sei como ele convence você de que não tem saída, de que você não nasceu para ser livre, de que isso de riqueza é coisa para os outros. E eu te digo, olhando nos seus olhos através dessa tela, que isso é mentira. Você não nasceu para passar a vida inteira pagando contas. Você não nasceu para trocar suas horas por moedas até o último dia. Você nasceu para construir alguma coisa, para deixar alguma coisa, para ser livre. A diferença entre quem continua preso e quem se liberta nunca foi talento, nunca foi sorte, nunca foi herança, foi decisão, foi educação, foi disciplina e foi tempo. Você já tem tudo o que precisa para começar essa virada. O salário que você ganha hoje, por menor que pareça, é matéria-prima suficiente. Sua mente é capaz, mais do que você imagina. Seu tempo é o ativo mais valioso que existe no universo, e ele já está aí, nas suas mãos, agora. Seu futuro financeiro não depende do que aconteceu com você até hoje. Não depende da família onde você nasceu, do bairro onde você cresceu, do dinheiro que você não teve. Seu futuro financeiro depende única e exclusivamente das decisões que você começa a tomar a partir desse exato instante. E é por isso que eu te digo, com toda a convicção que cabe dentro de mim, que sair do círculo vicioso da pobreza pode acontecer agora, hoje, nesse exato segundo em que você está me ouvindo. Não amanhã, não na segunda-feira, não no ano que vem. Agora, seu próximo capítulo começa aqui.